Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus. O meu socorro vem do Senhor que fez a terra. Não deixará vacilar o teu pé, não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda a todo instante. O Senhor é a tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua te molestará de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. E guardará a tua entrada e saída, desde agora e para sempre. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus. O teu socorro vem do Senhor que fez a terra. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus. O teu socorro vem do Senhor que fez o mar. Aleluia, graças a Deus. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, a igreja amada, eleita, chamada, separada e escolhida para viver para sempre com o Cordeiro nas regiões celestiais. Hoje nós estamos de volta com o nosso assunto, escatologia bíblica. Hoje estamos com a parte 3, qual seja a terceira dispensação, ou dispensação do governo humano. Então eu quero, sem mais delongas, para o vídeo não ficar muito longo, nós já vamos entrar direto no assunto. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero lembrar para vocês algo muito importante que eu estava meditando hoje. Tem muita gente preocupada com a volta de Cristo, arrebatamento da igreja. Tá, tudo bem, vamos preocupar com isso, vamos sim, mas nem tanto. Vamos nos preocupar mais com o seguinte aspecto: quantos dias você acha que ainda vai viver? Quantos meses? Quantos anos? Você sabe? Não sabe? Então, vamos deixar para lá essa questão de quando será o arrebatamento da igreja, quando será a segunda vinda de Cristo, porque isso não dá para saber. Agora, o dia da minha partida, dá até para eu calcular mais ou menos, né? Se não for agora, pode ser. Vamos fazer as contas. Os meus avós não chegaram aos 100 anos. O meu pai não chegou aos 90. A minha mãe está com 89. Então, será que eu vou viver quantos anos? Não sei. Pode ser agora e 100 anos eu
tenho quase certeza que eu não alcanço. Então, irmão, para de se preocupar com o arrebatamento da igreja, para de se preocupar com a segunda vinda de Cristo, se preocupe com a sua vida espiritual hoje, santifique a tua vida, porque as luzes podem se apagar a qualquer instante. A qualquer momento o Senhor pode te chamar para prestar contas, e isto sim é um problema com o qual você deve se preocupar, porque a qualquer momento o Senhor pode nos chamar para aquele encontro. Eu senti o desejo de dar esse alerta para a igreja do Senhor, espalhada por todo o nosso planeta, denominado Terra. Então hoje vamos, sem mais delonga, discorrer sobre escatologia bíblica, terceira parte, dispensação do governo humano, ou terceira dispensação. Para você entender melhor, na primeira dispensação, o homem e a mulher foram criados inocentes e viveram um período nesta santa inocência, até que ambos caíram na tentação do inimigo e resolveram praticar o primeiro pecado na terra, que foi o pecado da desobediência, da rebeldia contra Deus. E na segunda dispensação da consciência, o homem, já sendo conhecedor do bem e do mal, semelhante a Deus, conforme Satanás prenunciou a Eva, antes que ela aceitasse. Então, Deus colocou na consciência humana os deveres e os direitos. Já ficou prescrito na mente humana, mas o homem também falhou. Chegou um momento que não existia mais consciência, chegou um momento que a consciência falhou, cauterizou, e não teve outra maneira senão Deus chamar para si o seu servo Noé e disse: olha, Noé, eu vou destruir a terra, todo ser vivo que voa, que rasteja, quadrúpedes, répteis, incluindo também o ser humano, será exterminada. Toda esta raça que eu criei, que eu formei com a minha palavra ou com as minhas mãos do pó da terra. Mas Noé, eu vou te contar algo interessante, Noé. Eu achei graça aos teus olhos, eu me agradei de ti, porque tu és um homem justo. E para te fazer justiça, Noé, eu preciso também estender essa minha simpatia à sua esposa e aos seus 3 filhos e às suas 3 noras. Então, Noé, faça uma barca bem grande, 150 metros de comprimento, aproximadamente, a medida foi dada em côvados, por 25 aproximadamente de largura. E eu não anotei aqui porque eu não gosto muito de medidas, de datas, cronologia. Isso me preocupa porque a minha cabeçona aqui é muito difícil de guardar as coisas. Vamos deixar então as medidas da arca e vamos ao que interessa. Você vai construir essa embarcação, vai anunciar a todo mundo, mas ninguém vai aceitar. Então você aguarda no dia previsto, os animais todos vão se apresentar diante de ti e você coloque-os para dentro, animais impuros, um casal de cada espécie, animais puros, 7 casais de cada espécie, tanto dos que voam, quanto dos que andam, como dos que rastejam. Então você faça isso e depois você entra com a sua família, seus 3 filhos, sua esposa e suas noras, e pode deixar que eu feche a porta. Então Noé obedeceu ao pé da letra o que o Senhor tinha falado para ele, fez de acordo com todas as medidas e entrou para a sua embarcação gigantesca. Vou fazer uma pausa aqui para mandar um abraço aqui para
as pessoas que já estão sintonizadas, tem 2 pessoas por enquanto, né? Eu estou vendo aqui, parece-me que a minha nora, Laine, né? Está parecendo com ela aqui, né? Se for, a paz do Senhor Jesus. E para outra pessoa que também está aí, eu quero que vocês compartilhem, viu, Laine? O Dene deve estar trabalhando ainda. Quem tiver me ouvindo, me assistindo agora, compartilha, coloca nos grupos. Eu estou sozinho hoje e eu, como vocês já sabem, não é segredo para ninguém, eu sou muito ruim nessas questões de live, nessas questões de transmissões ao vivo. Então, compartilhem, faça com que mais pessoas assistam esta mensagem, tá bom? É uma forma de aula para que você possa aprender um pouco mais do Senhor. Então, vamos lá. Dada essa narrativa sobre o que aconteceu na dispensação da consciência, então agora vamos imaginar Noé e a sua família e todos aqueles animais descendo da arca numa região próxima do Monte Ararat, eu não sei se no pico ou no sopé da montanha, mas foi por ali, pelo Monte Ararat, que, se não me falha a memória, fica na região da Turquia. Se eu estou enganado, depois vocês me perdoem aí e procurem saber aonde fica. Então vamos lá. O Noé desceu da arca com a sua família e os animais, e então Deus o chamou novamente. E deu-se início, então, à terceira dispensação, a dispensação do governo humano. Como se dá essa dispensação? O governo humano teve início com esse retorno, né? E ficou da seguinte forma: Deus chamou Noé e com ele fez uma aliança denominada de aliança noética, sujeitando assim o homem ao novo teste. O homem já tinha falhado nos 2 testes anteriores e Deus deu-lhe mais uma chance para prosseguir com vida aqui na terra. Então Noé teve uma situação bem parecida com a de Adão e Eva, né? Poucas pessoas, o mundo inteiro pela frente, e ele começou praticamente do zero, porque quando ele retornou, tudo havia sido exterminado. As árvores, com essa quantidade de dias que passou debaixo d'água, quando voltou, praticamente tudo havia apodrecido. Então Deus fez brotar novamente, creio que a partir das antigas sementes que ficaram boiando sobre as águas, e Deus, com o seu poder, fez retornar tudo. E os animais foram mais fecundos. Noé e seus filhos continuaram com a sua vida em família. Os filhos de Noé, que já estavam casados, continuaram a descendência humana, e rapidamente começou a se espalhar pelo mundo novamente a raça humana e os animais. Aí, com essa dispensação, o que aconteceu? Teve início aos princípios do direito civil e penal. A partir desse momento agora, Deus não quis mais a consciência humana. Ele instituiu o governo humano, e os princípios básicos do direito civil e penal começaram a ser executados, vividos a partir dessa época. Antes, na dispensação da consciência, não era assim. Olha como é que funcionava nessa época. Vamos ver. Compare comigo aí o capítulo 4 de Gênesis. Vamos ler alguns versículos. Versículo 10, que diz assim: olha, disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Versículo 11.
E agora, maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Esse foi um diálogo um monólogo, né, entre Deus e Caim, porque o diálogo já tinha cessado. Caim deu mais respostas para Deus e Deus continuou falando com ele. E no versículo 14, prossegue o Senhor: eis que hoje vamos refazer isso aqui, né? De vez em quando eu tropeço aqui nessas questões do português, né? Ou língua difícil. Então vamos continuar com o diálogo. Caim retornou a falar com o Senhor e disse assim: olha, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor respondeu: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. Nos versículos 23 e 24, nós vemos a conclusão desse diálogo. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Então aqui agora já era um dos descendentes de Adão, outro dos descendentes de Adão, falando com a sua família que havia matado um homem. E aqui vocês viram que não havia justiça. Cada um fazia justiça, se é que assim o queria fazer, com as próprias mãos. Julgava em causa própria, porque o juiz era a consciência de cada um dos seres humanos. Então Deus agora muda essa situação. E no versículo do capítulo 6 de Gênesis, depois vocês vão ver já a conversa, o diálogo entre Deus e Noé, antes de começarem a construção da arca. Então vamos lá. Nessa dispensação foi delegada ao homem determinadas áreas de autoridade divina, nas quais ele deveria obedecer a Deus através da submissão a quem estivesse investido de poder para governar. Então, a partir do retorno da arca do dilúvio, começou-se a praticar o direito civil, o direito penal e o sistema de governo. Naquela época foram levantadas pessoas, basicamente pelo grau de conhecimento, pelo grau de sabedoria, né, intelectualidade das pessoas, e também pelo poder aquisitivo, pelo poder econômico. E essas pessoas foram elevadas a títulos e a situações de governantes. E Deus executava a sua justiça e o seu juízo através dessas pessoas. Então vejamos como é que ficava essa situação. O próprio Jesus, anos depois, ele reconheceu essa situação. Lá no capítulo 22 de Mateus, no versículo 21, parte A, o próprio Jesus reconheceu, já em uma outra dispensação futura, né? E ele disse assim: olha, dai pois a César o que é de César. Ou seja, Jesus reconhecendo o poder, o governo humano de uma dispensação bem anterior àquela vivida por ele. E ele também confirmou uma outra situação, porque mesmo com o governo humano, o homem continuou com a sua responsabilidade moral para com Deus. E Jesus confirmou lá em Mateus 22, 21, parte B, ele disse assim: dai também a Deus o que é de Deus. Ou seja, consciência moral para com Deus e obediência civil
para com as autoridades constituídas. Até hoje, continuam essas duas vertentes do nosso relacionamento com o nosso Deus, tá? Devemos obedecer às autoridades constituídas e devemos velar pela nossa consciência moral, os nossos direitos e deveres junto a Deus. Estava assim instituído o relacionamento corporativo de homem para homem no governo humano. Vocês hão de entender o significado de relacionamento corporativo. O corporativismo, ele se dá através de associações, sejam elas civis, militares, sejam elas associativas, associações de cunho social ou religioso. Todas essas associações, esses ajuntamentos legais de pessoas formam corporações. E também existem as corporações econômicas, as empresas, os grupos econômicos, as estatais, as empresas públicas e privadas. Então, são esses ajuntamentos de pessoas que formam as corporações. Então, qual seria a corporação responsável para aplicar a justiça no governo humano? Seria, então, as autoridades civis e militares, os advogados, os promotores públicos, os juízes e as demais autoridades constituídas. Então, nessa situação de governo humano, ficou terminantemente proibido ao homem fazer justiça com as próprias mãos. Todas as vezes que alguém se sentisse injuriado ou lesado de uma vida, a vida de um parente, então essa pessoa deveria levar ao conhecimento das autoridades. E as autoridades, então, é que poderiam dar a sentença de morte, vida por vida, Como isso chegou até ao tempo da lei transmitida a Deus através de Moisés, o seu servo. Então, assim, a mais alta função do governo, até hoje, é proteger a vida, da qual deriva a responsabilidade da pena capital. Ou seja, o governo, ele tem autoridade e ele tem o dever de zelar, de preservar a vida dos demais seres humanos. E nesse movimento, nesse ajuntamento corporativo, então, o governo constituído, seja ele governo civil ou militar, de acordo com a região, de acordo com o país, até hoje ainda existem países, regiões, onde a pena capital é executada. A pena de morte ainda existe. O nosso país não executa nem a pena de morte, nem a prisão perpétua. Dá-se um número de anos que o réu condenado deverá cumprir. Se isso ultrapassar o limite da sua vida, então ele morrerá na prisão. Mas não há a situação de prisão perpétua ou pena de morte. Mas ficou instituído então que o governo humano, as autoridades máximas de uma comunidade deveriam zelar pela vida e deveriam cobrar vida por vida. O homem não teria o direito de vingar o homicídio individualmente, mas na qualidade de grupo corporativo, ele deveria salvaguardar o direito à vida humana como um dom de Deus, que não pode ser exterminada, exceto quando Deus assim o permitir. Então,
Hoje, ficou permitido, através da Bíblia, através das leis de Deus, mandadas através de Moisés, então ficou instituída a pena de morte. Os países cristãos, países modernos, que se baseiam apenas nos ditames do Novo Testamento, aonde Jesus Cristo, ele simplesmente tirou essa situação. Quando foi que Jesus quebrou esse protocolo do vida por vida? Quando ele deixou de condenar uma mulher, ele deixou de condenar várias situações e pessoas que, segundo a lei, deveriam morrer, e ele as perdoou. Então ficou uma situação nova. Nós entramos na era Cristo, na era da graça, na situação graciosa de Deus. Mas nesse período do governo humano funcionava assim: matou, se não justificou, se não foi em legítima defesa, deveria morrer. Era assim que funcionava. E uma coisa que está vigorando até hoje: os poderes constituídos foram ordenados por Deus, e resistir-lhes é resistir ao próprio Deus. Para que você entenda melhor, as autoridades que são constituídas hoje, sejam elas civis, militares ou eclesiásticas, são autoridades constituídas por Deus. E quando você se rebela contra o poder constituído, quando você se revolta contra as autoridades, então você está resistindo ao próprio Deus. Pastor, mas e como é que a gente faz quando os nossos governantes não estiverem nos dando aquilo que nós temos direito? Quando os nossos governantes estão governando sem a devida justiça? Aí entra o corporativismo. Você que é associado a algum grupo, você que não é, se associe, e através da sua corporação, da sua associação, você vai até o poder constituído para reivindicar o seu direito, baseado na Constituição do seu país. Entendeu isso? Então não cabe a nenhum de nós se revoltar contra as autoridades constituídas. Se nós estamos insatisfeitos, então nós chamamos a nossa corporação, a nossa associação de classe, e vamos não badernar, não fazer justiça com as próprias mãos, não. Nós vamos reivindicar os nossos direitos que nos são assegurados pela nossa Constituição brasileira e, no caso dos demais países, pelas suas constituições, que são as cartas magnas de cada nação, de cada povo. Enquanto na dispensação da consciência as restrições eram internas, o Espírito de Deus, operando através da responsabilidade moral, agora uma restrição externa foi acrescentada, ou seja, o poder do governo civil. Vamos ver então como que era na dispensação da consciência. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Disse assim, olha: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, a partir daquela, entre aspas, revolta de Deus com a sua criação, que se tornou pecaminosa, então ele disse: eu não vou mais me contender com a raça humana, porque a raça humana se tornou em algo insuportável. Eu vou reduzir o seu tempo de vida. E então o Senhor reduziu para 120 anos a vida do ser humano. Mais tarde, ele reduziu isso um pouco mais.
né? Mas vamos deixar aqui nos 120 anos. Depois, se a gente for ver pela média atual, a média de vida do ser humano esteve por muito tempo na faixa dos 75 anos. Eu acredito que hoje deva ter aumentado um pouco mais, né? Então ficou dessa forma: o Espírito de Deus que convencia o homem do pecado já não estava mais nesse homem, porque o homem havia se revoltado contra as diretrizes de Deus. Ele resolveu então desobedecer a Deus por conta própria e sentia até prazer nisso. Eu acho que até hoje tem muita gente que tem prazer em descumprir ordens, né? E Deus fez isso: vou reduzir a média de vida humana para que eu não tenha que aturar cada ser humano por 900 anos, 900 e tantos anos, como foi no princípio. Mas infelizmente, irmãos e irmãs, o homem fracassou no que diz respeito ao governo. Por que fracassou? Porque parou-se de praticar a justiça. Em um curto espaço de tempo, os homens passaram a não ver mais a justiça como uma prioridade. E restou então a triste verdade: o homem tem governado, na sua maioria, para si mesmo, e não para Deus e pela humanidade como deveria. E isso não é nenhuma novidade não, porque hoje nós estamos vendo os nossos governantes, eles governam praticamente para si, e alguns para suas corporações, e alguns até para a sua própria família. Não existe mais aquela preocupação com o direito geral, não existe mais aquela preocupação com a proteção da vida, com o bem-estar social. Encurtou muito essa situação. Então Deus resolveu também dar cabo dessa situação, desse governo humano. E aí no nosso próximo encontro, nós vamos ver aqui a quarta dispensação, que é a promessa. Agora Deus localiza mais um homem íntegro, um homem justo, um homem com o coração voltado para ele, chamado Abrão, e a partir desse homem chamado Abrão, Deus vai estabelecer uma nova aliança, porque a aliança que Deus estabeleceu com Noé, ela não foi bilateral ou muito menos multilateral. Ela foi apenas estabelecida por Deus. Deus deu a sua palavra, mostrou para Noé durante uma chuva, mostrou o arco-íris e disse: olha, ali é o sinal da minha aliança que faço com a raça humana. Nunca mais exterminarei da face da terra os seres vivos com dilúvio, né? Então ficou essa marca da aliança, mas da mesma forma que você consegue ver o arco-íris apenas pela metade, eu acredito que ninguém nunca viu um arco-íris fechando, né, fazendo um arco perfeito, fazendo a circunferência da aliança. Por quê? Porque a parte de cima é a parte de Deus. Então Deus mantém a sua aliança, Deus mantém a sua palavra, mas a parte de baixo, que seria do homem, o homem quebrou. E foi preciso Deus mas fazer uma nova aliança agora com Abrão. E chamou Deus a Abrão e lhe fez uma nova proposta. Abrão creu e por isso é considerado o pai dos que creem, né? Ele creu e por isso é o pai da fé. E deu-se início então à quarta dispensação, que é a dispensação da promessa, tá bom? Então hoje nós vamos ficar por aqui. Na próxima quinta-feira nós estaremos trazendo para você então em detalhes a dispensação da promessa celebrada entre Deus e Abraão.
que no princípio se chamava Abrão, teve o seu nome mudado para Abraão. Então você saberá os detalhes na nossa próxima conversa, né? Eu não sei se você gosta dessa maneira de ser, de ministrar a palavra de Deus, mas essa é a minha forma que eu encontrei, que Deus me deu nessa paciência, nessa tranquilidade. Muitas vezes eu tropeço um pouco na cronologia, nos números, nas datas, tropeço bastante também na língua portuguesa, mas vocês me perdoem e continuem comigo na próxima quinta-feira. Vocês estão convidados também para assistir ao vivo o nosso culto de domingo, tem início às 19h30, tá bom? Eu aguardo vocês no próximo domingo e na próxima quinta-feira, que será a partir das 20 horas, tá bom? Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, um abraço especial para o Sérgio e a Ana Clara. Ana Clara, estou vendo aqui que está assistindo. Que Deus abençoe, que complete a obra na vida, na família de vocês, tá bom? Laine, um abraço aí para o Dene, para a Emily e a todos quantos estão me assistindo agora, nesse exato momento, seja nesse mesmo dia, em uma data futura, que a graça do Senhor Jesus possa te alcançar. Amém? A paz do Senhor.